Então, são 8 horas, vamos dar início ao nosso Evangelho. Eu cumprimento toda a família Céus, porque eu acho que todas as vezes que a gente se reúne para fazer esse Evangelho, a gente não deixa de ser uma família. Através dos nossos interesses iguais, dos nossos desejos de se melhorar, a gente forma uma família que está orando junto e que está unida por intenções, por pensamentos, principalmente pelo Espiritismo, que é o ideal que a gente tem de evolução para nós, né? A nossa ferramenta. Está sem som de novo, Humberto. Está desligando sozinho o meu microfone, não sei por quê. Eu vou ficar olhando aqui, se ver que ele vermelhar, eu ligo de novo. Então, vamos iniciar com o nosso coração. Vamos todos agora silenciar o pensamento e as emoções. E pedir ao nosso Mestre Jesus que nos permita, em cada lar, ao lado de cada um de nós, que agora nos unimos em oração, que o mentor, que os mentores espirituais, os enviados de Jesus, estejam entre nós e nos auxiliem, intuindo e nos despertando para que aquilo que mais necessitamos aprender nesse momento, aquilo que é mais importante para cada um de nós, desperte em nosso pensamento, em nosso sentimento, através da palavra do Mestre Jesus, através do Evangelho que a gente vai ler, e que as palavras que vamos ler nos despertem justamente aquilo que precisamos ouvir, que precisamos compreender. Agradecemos por estarmos unidos e pela interação dos espíritos das céus, que nesse momento, com certeza, nos unem em vibrações e em fluidos de união, em fluidos de amor. Que assim seja. Eu costumo sempre fazer uma leitura de uma mensagem antes e depois eu leio o Evangelho. Hoje até eu estou pensando em fazer o Evangelho comentado, daí eu depois explico, e se vocês acharem legal, a gente faz sempre assim, senão a gente pode ir alterando, tá? A mensagem eu vou ler aqui do Fonte Viva, tá? Que é um livro do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. O título é Estendamos o Bem. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. É uma carta de Paulo aos Romanos. Repara que em plena natureza, todos os elementos em face do mal oferecem o melhor que possuem para o reajustamento da harmonia e para a vitória do bem. Quando o temporal parece haver destruído toda a paisagem, congregam-se as forças divinas da vida para a obra do refazimento. O sol envia a luz sobre o lamaçal, curando as chagas do chão. O vento acaricia o arvoredo e enxuga-lhe os ramos. O cântico das aves substitui a voz do trovão. A planície recebe enxurrada sem revoltar-se e converte-a em adubo precioso. O ar que suporta o peso das nuvens e o choque da faísca destruidora torna a leveza e a suavidade. A árvore, de frondes quebradas ou feridas, regenera-se em silêncio a fim de produzir novas flores, novos frutos. A terra, nossa mãe comum, sofre a chuva de granizos e o banho do lodo, periodicamente, mas nem por isso deixa de se engrandecer o bem cada vez mais. Porque conservaremos, por nossa vez, o fel e o azedume do mal na intimidade do coração? Aprendamos a receber a visita da adversidade, educando-lhe as energias
para proveito da vida. A ignorância é apenas uma grande noite que se dará lugar ao sol da sabedoria. Usa o tesouro do teu amor em todas as direções e estendamos o bem por toda parte. A fonte, quando tocada de lama, jamais se dá por vencida. Acolhe os detritos no próprio seio e, continuando a fluir, transporta-os e transforma-os em bênçãos. No curso de suas águas, que prosseguem correndo, com uma brandura e a humildade para benefício de todos. Essa mensagenzinha do Fonte Viva. E eu vou ler um capítulo do Evangelho. E eu vou fazer assim, eu vou comentando, eu vou lendo e comentando, para não ficar aquela coisa de eu ler e depois a gente ter que voltar ao raciocínio que a gente estava. Eu acho que vai ficar interessante fazer um Evangelho comentado. Mas aí depois vocês comentem lá no grupo se acham que fica bom ou se fica ruim, para a gente ir aperfeiçoando o nosso Evangelho, né? Fazendo cada vez ele ficar mais agradável e mais produtivo para todos nós. O capítulo 10, tá? Do Evangelho segundo o Espiritismo, o título é A Indulgência. Espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual poucos fazem o uso. Então, essa primeira parte da indulgência, eu até pesquisei assim, a etimologia da palavra indulgência, que é disposição para perdoar culpas e erros. Então, a indulgência já começa sendo um movimento nosso, né? Uma disposição que a gente deve tomar a perdoar os demais. E ela é sempre doce e fraternal. Então, a doçura é um comportamento nosso, né, que a gente pode desenvolver, ser doce com as pessoas, ser suave com as pessoas, e fraternal, que vem de irmão. Então, ser indulgente é ser doce e fraternal, ser suave com as pessoas e agir como irmãos que somos, né? Ter aquele sentimento de irmandade com as pessoas, para ser indulgente. Vamos dizer, é o alimento da indulgência. Eu vou continuar agora o capítulo aqui. Cada pouco eu comento quando eu separei alguns itens para a gente tentar compreender melhor, tá? E eu paro e comento. A indulgência não vê os defeitos de outro, ou, se os vê, evita falar deles. Divulgá-los, ao contrário, oculta-os a fim de que se não tornem conhecidos senão dela unicamente. E, se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que, com a aparência de atenuar a falta, mas a evidenciam com pérfidas intenções. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas, mesmo neste caso, tem o cuidado de os atenuar, tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, tem nos lábios censuras, apenas conselhos e, a mais das vezes, velados. Quando criticais, que consequência se há de tirar de vossas palavras? A de que não tereis feito o que reprovais, visto que estáis a censurar que valeis mais do que o que é o culpado? Ou seja, essa parte aqui coloca bem o que a gente comumente faz, né? A gente julga os demais, critica e não para pensar que nós, muitas vezes, fizemos coisas iguais ou até piores do que essa que a gente está criticando no momento. Então, a indulgência ela é um trabalho assim, é bem difícil, não é fácil, é um trabalho que a gente tem que, na verdade, olhar para dentro de si mesmo, né? Ter a humildade de aceitar as nossas deficiências para poder usar isso como argumento para não julgar o irmão, para ser indulgente com o erro dos outros, porque a gente tem a consciência de que a gente também erra, né? Então, aqui nessa parte do Evangelho, ele até dá esse chacoalhão, né?
Se é você que critica, você nunca pensou nas suas atitudes. Você, por acaso, também não errou da mesma maneira. Agora se põe a criticar o próximo. Então, continuando. Ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem os vossos irmãos? Quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos, sede, pois, severos para convosco, indulgentes para com os outros. Lembrai-vos de que julga, em última instância, que vê os pensamentos íntimos de cada coração e que, por conseguinte, desculpa muitas vezes as faltas que censurais ou condena as que relevais, porque conhece o móvel de todos os atos. Aqui ele fala do julgador que é Deus, né? Ou a própria consciência também, né? Na verdade, Deus, Deus não julga dessa forma, né? É a nossa forma de ver. Mas Deus conhece o móvel de cada um. Muitas vezes, aos nossos olhos, aquilo é um erro, aquilo a gente julga pelo nosso próprio, em geral, julga pelo nosso próprio pensamento, pelo nosso próprio comportamento, o outro, e não conhece o móvel daquela pessoa que cometeu o erro. E aqui coloca mais ou menos assim: Deus vê o móvel, o que moveu ela, qual foi o sentimento, qual foi a situação que colocou ela naquele erro. E muitas vezes aos nossos olhos é um erro, mas aos olhos de Deus é perdoável, né? E vice-versa. Muitas vezes a gente releva algumas coisas que é condenável, porque a intenção era fazer o mal, era errar, se tinha conhecimento e ainda assim errou, né? Claro que a gente está falando aqui em perfeição, a gente está estudando as maneiras de a gente trabalhar essa melhoria íntima em cada um de nós, né? Eu sempre penso que ler o Evangelho e comentar é uma reflexão que a gente agrega e alimenta a nosso trabalho da reforma íntima. Eu vou continuar aqui o capítulo, tá? Sedes indulgente, meu amigo, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Foi escrito por José, no Espírito Protetor, em Bordeaux, 1863. Esse é o capítulo do Evangelho que eu separei. Eu penso assim, a indulgência, como diz no começo aqui, que é uma disposição de perdoar, e perdoar para nós é difícil, né? Mas essa palavra indulgência é branda quando se diz que é uma disposição, ou seja, é o início de um trabalho, é um se pôr disponível a aprender a perdoar, né? Que vai demorar, ainda a gente tem muito trabalho, muito exercício para realmente ser uma pessoa que perdoa, sempre, né? Alguma coisa já está aprendendo, mas o fato de ter essa indulgência, de ter essa disposição, de cada vez que alguém errar, amenizar, ainda assim que eu não concorde, ainda assim que aquilo me incomode, eu evitar o julgamento, eu evitar a crítica, né? Porque o nosso hábito comum é quando alguém erra, a primeira pessoa que eu encontro, eu já vou, você viu o que a pessoa fez? Meu Deus, que absurdo, né? A gente tem esse por hábito potencializar aquele erro. E como diz aqui na leitura, mas a gente não chega a pensar, será que eu já não fiz a mesma prática, já não cometi o mesmo erro, ou não cometi erros piores, né? Então, esse capítulo da indulgência, no meu entendimento, ele é muito rico nesse sentido, de nos alertar, nos esclarecer de que precisamos começar. É um trabalho árduo, um trabalho longo, mas precisamos começar. E começar observando a nós mesmos, porque daí já entra naquela máxima, né? Conhece-te a ti mesmo, porque a hora que eu começo a fazer essa reflexão do outro, do meu erro, eu vou ver que eu tenho mais coisas para corrigir do que imaginava. E aí eu começo a me preocupar mais comigo e menos com o outro, né? As questões dos equívocos e dos erros. E acho que é o caminho para a gente aprender a exercitar o perdão, a indulgência, como diz aqui no capítulo.
Gente, seria esse o comentário de hoje, tá? Em cima desse capítulo que eu destaquei. Depois, eu gostaria que vocês dissessem depois no grupo ou lá no privado da Eliane, se acharam bacana essa forma de ler o Evangelho e comentar, ou se desgostaram, se não fica bom, para a gente tentar aperfeiçoando isso e melhorar o nosso encontro aqui das terças-feiras. Tá? Eu vou partir para uma oração final. Peço que todos agora mentalizem a influência dos mentores do bem que estão conosco, que vão trazer para nós o despertamento, vão trazer para nós a luz do nosso conhecimento, para que absorvamos essas palavras do Evangelho, para que absorvamos as intuições desses mentores, ou melhor, para o nosso aprendizado. Absorvamos também a força para trabalhar em nós mesmos, a força para que a gente supere as nossas próprias dificuldades, e que entendamos que em pequenos grupos ou em grandes grupos temos sempre família. E uma família é um local de aprendizado, é um local de divergências, é um local de lutas, mas é um local de vitórias quando a gente consegue se superar, quando a gente consegue trabalhar no bem, quando a gente consegue se superar naquilo que ainda trazemos em nós, da nossa própria inferioridade, da nossa própria fase existencial, nossa própria fase evolutiva em que estamos trilhando no momento. Peço ao Mestre Jesus que abençoe a todas as famílias, a todas as pessoas que participaram desse Evangelho, nos abençoe e nos conceda uma semana repleta de luz e de paz. Que assim seja. Muito obrigado. Obrigada a todos, uma boa noite, uma boa semana e até a próxima terça-feira, pessoal.